um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia, aplauda o nome do nosso Deus bem forte, porque Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração. Abra os seus lábios dessa noite, glorificando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que te escolheu, o Deus que te chama, o Deus que te ama, o Deus que está com você todos os dias da sua vida. Aleluia, Deus. Como é bom podermos adorar o nome do nosso Senhor, amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Aleluia, é motivo de orgulho, de honra poder estar aqui na casa de Deus, podendo louvar e adorar ao Senhor, podendo estar trazendo a palavra de Deus. Confesso que estou meio trêmulo, faz aproximadamente 5 anos que eu não subo em cima de um altar para trazer a palavra de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos capacita, é um Deus que nos chama a cada dia para poder louvar, para poder levar a sua palavra. E nós estamos aqui nessa noite simplesmente porque o nosso Deus permitiu para que nós estivéssemos aqui. Eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 3, versículo 5. Amém? Qual diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas em meio de vós. Amém? Antes de nós começarmos a levar a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você. Você já adorou o Senhor, você já falou com o seu Deus, você já declarou ao Senhor que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Mas eu gostaria de, antes dessa mensagem, que você venha abrir o seu coração mais um pouco para receber aquilo que Deus tem para você. Então nós vamos mais um pouco, antes de eu iniciar a mensagem, a começar a imaginar o amor de nosso Deus para conosco, a imaginar o sacrifício de Jesus naquela cruz, ao nosso favor, ao nosso amor. Ele morreu, Ele sofreu naquela cruz, simplesmente para provar o seu amor por mim e por você. E que nós nessa noite venhamos dar ao Senhor o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor glorificação, porque Ele é digno de receber tudo isso. Existia uma mulher que, se curvando diante do Senhor, derramou aquele perfume caríssimo. Com suas lágrimas ela derrubava aos pés de Jesus, e com seus cabelos ela enxugava, uma forma de adoração ao Senhor. E eu convido você nessa noite a dar o seu melhor para o seu Deus, a dar a sua adoração ao Senhor, ao sacrifício de louvor. Talvez você veio nessa noite aqui, somente o Espírito Santo de Deus sabe como eu estou nessa noite. E verdadeiramente Ele sabe, mas o Senhor, Ele quer ouvir dos seus lábios adoração ao Senhor. O Senhor, Ele quer ouvir adoração ao Senhor. Abra o seu coração nessa noite. Deixa que Deus venha fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Vai adorando ao Senhor. Amado Jesus, Oh, Jesus. quero beijar teus pés. Vai adorando Jesus nessa noite, irmão. Oh, aleluia, Jesus. Como aquela mulher que não se importou. Oh, aleluia, Seus Jesus. cabelos, suas lágrimas enxugou. O seu Deus está aqui nessa noite, irmão. Senhor Jesus, Deixa as lágrimas correrem dos seus olhos. beijar teus pés. Faça como aquela mulher. Aleluia. Senhor Jesus, Orianda labaceri canta labalaias. Orianda labasuri canta labalaias. Jesus, Orianda laia serianda labasuri canta las. Orinda laia seriganda labaia seri canta labas serianda labas. como aquela mulher Oh, que não se Jesus. importou. Seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus,
Oh, aleluia, Jesus. Amado Jesus, Não há lugar melhor estar, Senhor, do que estar aos teus pés, Pai. Senhor, eu posso enfrentar as lutas, Senhor. Podemos enfrentar, Senhor, tribulações, ó Pai. Podemos, Senhor, passar, Senhor, por momentos da nossa vida que onde nós achamos que nós estamos caminhando só. Mas de uma certeza nós temos em nosso coração que o Senhor é o Deus conosco, um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, um Deus que não nos abandonou, um Deus que não nos deixa só, um Deus que nos ama, um Deus que está conosco, um Deus que a cada dia tem visto o seu clamor, um Deus que tem visto as suas lágrimas cair dos seus olhos no seu quarto, no banheiro, na sala, você sozinho. Talvez ninguém está vendo a sua dor, talvez ninguém está vendo aquilo que você está passando, mas Deus está vendo, e Ele quer fazer maravilhas em nosso meio. Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer restaurar a nossa sorte, Ele quer mudar a nossa vida nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Como eu disse, não há lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Nós vimos na palavra de Deus, quando Josué disse ao povo: santificai-vos. O que quer dizer santificai-vos? Segundo o dicionário, santificar-vos implica em separação, tornar-se santo, afastar-se totalmente do que é impuro. E nós vemos então que a palavra de Deus nos garante que sem santificação é impossível ver ao Senhor. E nós vemos então na palavra de Deus, quando foi profetizado aqui: santificai-vos, porque neste ano Deus fará maravilhas em seu meio, em nosso meio. A palavra de Deus está dizendo para nós cristãos, para nós servos de Deus, para nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque não há como o mundo se santificar, porque o mundo está no pecado, mas nós, servos de Deus, devemos nos santificar, porque nós, a cada vez quando nós nos santificamos, nós estamos perto do nosso Deus. Quando nós começamos a olhar lá atrás o nosso passado de dor, o nosso passado de sofrimento, o nosso passado de angústia, o nosso passado de tribulação, o nosso passado onde tinha simplesmente a impureza, drogas, aonde a bebida reinava em nossa vida, aonde o pecado fazia parte da nossa história. Quantos de nós andávamos por uma vida totalmente desregrada, andávamos por uma vida de sofrimento, andávamos por uma vida triste, totalmente sem Deus, totalmente sem Jesus. Embora muitas vezes nós achávamos que nós servíamos um Deus, embora que muitas vezes nós achávamos que nós servíamos um Deus poderoso, um Deus que estava conosco naquele momento, mas era um Deus morto, um Deus que tinha boca e não falava, um Deus que tinha ouvidos e não ouvia. Então nós começamos a andar com uma vida totalmente sem a presença de Deus, aonde o medo, a tristeza, a angústia, o desespero, o sofrimento fazia parte da nossa história. Se você começar a lembrar atrás, lá quem você era, lá atrás, pecador, falho, mas um dia você viu falar de uma história, de que alguém poderoso tinha morrido numa cruz para te salvar. Um dia você ouviu, alguém falou para você de um Jesus Cristo poderoso que poderia transformar a sua vida. Então você começou a olhar e dizer: Senhor, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor. Mas você muitas vezes não poderia abandonar a sua tradição lá atrás, porque você havia uma história, um tradicionalismo lá atrás, uma religiosidade onde você não queria abandonar, onde eu não queria abandonar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu achava que eu era uma pessoa boa, eu não matava, eu não roubava, não falava mal do meu vizinho, do meu próximo. Eu achava que eu era uma pessoa santa, era uma pessoa religiosa, não saía das igrejas, estava sempre na igreja, mas faltava algo no meu coração que poderia preencher a minha vida,
que poderia mudar a minha história. Então eu era uma pessoa aparentemente com um sorriso nos lábios, aonde eu olhava para as pessoas: olha, vai dar tudo certo, olha, Deus é bom, aleluia. Eu não conhecia o verdadeiro Deus, eu não conhecia o verdadeiro amor. Então um dia, alguém falou desse Deus para mim. Um dia alguém falou desse Jesus que poderia mudar a minha vida, tirar essa dor, tirar esse sofrimento da minha vida. Eu estava perdido, você estava perdido, mas o Senhor te achou. Que coisa maravilhosa quando nós começamos a olhar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Eu era uma pessoa idólatra que não gostava de jeito maneira de um crente, de um cristão. Eu não perdi a oportunidade de falar mal de um crente, de falar mal de um cristão, porque eu não gostava de um cristão, não gostava de crente. Mas o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele olha para nosso interior e Ele diz: aquele lá está precisando de mim, e eu sou com ele. Eu quero ele para os meus braços. Eu tenho grandes projetos em sua vida, eu tenho planos a cumprir, a realizar na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Alguém um dia falou desse Jesus para mim. Eu cheguei até a casa de Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei na casa de Deus com medo, todo receoso, porque eu nunca tinha ido numa igreja de crente. Então eu cheguei naquele lugar, eu falei: misericórdia, será que o Deus deles são surdo? Será que precisa gritar? Será que precisa glorificar a Deus para Deus ouvir? E fiquei no último banco, em pé, eu fiquei em pé, lá na porta, e só olhando para aquilo que estava acontecendo no culto. Mas Deus já tinha algo sobrenatural a realizar na minha vida. Então eu pude naquele momento, através de uma canção, eu nunca tinha chorado diante da presença de alguém que eu não estava vendo. Eu nunca tinha chorado diante da presença de ninguém que estava à minha volta. Então começou a cantar, a entoar louvores, dizendo: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o mar e as estrelas. Então eu comecei a chorar que nem uma criança, dependendo do seu pai naquele momento. E eu não sabia, não entendia o porquê eu estava chorando. Mas Deus já estava fazendo algo sobrenatural no meu interior, no meu coração. Então eu pude ver, eu pude contemplar que servir a Deus é uma coisa maravilhosa, que servir ao Senhor é uma coisa grandiosa, que servir a Deus não há nada, não há ninguém que possa pagar o que Jesus fez por nós naquela cruz. Então isso foi no domingo. Na terça-feira, uma pessoa que não gostava de crente aceitou Jesus, se curvou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Então ali começou a obra de Deus na minha vida. Mas o que tem a ver isso com a história? O que tem a ver isso com santificar-vos? Eu vou chegar lá. O que Deus fez na sua vida? Aonde você estava? Quem você era? Mas o amor do nosso Deus te constrangeu. O amor do nosso Deus foi tão grande para com a sua vida, que Ele te resgatou, que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele te limpou, Ele te purificou, Ele te santificou, Ele te deu umas novas vestes. Com seu sangue Ele te lavou, Ele te limpou. Então nós vimos então que a palavra de Deus diz que nós estávamos fracos, oprimidos, tristes, cansados, amargurados dessa vida, com um fardo enorme nas nossas costas, onde nós muitas vezes não aguentávamos a carregar. Jesus, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. Por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus teve um amor especial, particular com você. Ele te limpou, Ele te sarou. E Ele diz assim: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quantas vezes o diabo tem tentado colocar na sua vida o seu passado, quem você era.
Sem Deus, você é um fracassado, você é um derrotado. Quantas e quantas vezes o inimigo tem tentado colocar isso em nosso meio, mas Jesus pagou o nosso passado. O nosso Deus perdoou, nos deu novas vestes, nos transformou em nova criatura. Hoje nós somos nova criatura. Hoje nós podemos adorar, glorificar o nome do nosso Deus. Mas não basta simplesmente ser escolhido de Deus. Não basta simplesmente o Senhor ter nos salvado, ter nos escolhido. Santificação vai ir além. Há 15 anos atrás eu aceitei Jesus. Não quer dizer que isso vai me implicar, que vai me levar ao céu. Talvez você é convertido há 30, 40, 50 anos. Não quer dizer que isso vai nos levar ao céu. Mas a santificação, que é dia após dia, devemos nos santificar hoje, devemos nos santificar amanhã, devemos nos santificar depois de amanhã. Todos os dias da nossa vida nós devemos nos santificar, porque aquele dia que nós aceitamos Jesus, Jesus nos transformou em nova criatura, nos deu nova veste, nós somos santificados diante do Senhor. Mas isso não basta, é uma vida inteira de santificação. Não é fácil, há barreiras, mas o nosso Deus, Ele almeja por uma igreja santa, porque sem santificação é impossível chegar aos céus. Sem santificação é impossível ver ao Senhor. Sem santificação é impossível morar no céu. O nosso Deus, Ele tem preparado morada para nós. Jesus foi preparar a morada para nós no céu. Mas somente vai entrar aqueles que têm vivido, têm tentado viver uma vida santa, uma vida que louva, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida separada, uma vida totalmente longe daquilo que é impuro. O nosso Deus é um Deus poderoso, o Deus que nos tirou, que nos fez nova criatura, que nos limpou, que nos salvou. Nós vimos então aqui em Josué, quando ele diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Há coisas que cabem a mim, há coisas que cabem a você, e há coisas que cabem a Deus. A palavra aqui, quando nós vimos que Deus fará maravilhas em nosso meio, maravilhas cabe ao nosso Deus fazer. Maravilhas quer dizer prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Olha que coisa maravilhosa, o significado da maravilhas, coisas maravilhosas, milagres. Os milagres, as coisas maravilhosas, extraordinárias, cabe a Deus fazer. Santificar cabe a mim, santificar cabe a você. Responder a nossa oração cabe a Deus, clamar ao Senhor cabe a nós. Deus exaltar, sarar a nossa terra, sarar a nossa humanidade, cabe a Ele. Mas se humilhar, orar e buscar a face de Deus, isso compete a nós. Quando nós vimos na passagem de Lázaro, quando Lázaro tinha morrido, ele estava morto, já cheirava mal, fazia 4 dias que ele estava naquele lugar. Então nós vimos algo interessante, que Jesus foi até lá naquele momento. Ele foi até lá aquele sepulcro, e a parte de Jesus ele fez, foi ressuscitar o morto. Mas a parte do homem, o homem teve que fazer: tirai a pedra. O que é para você fazer, você tem que fazer. O que é para Deus fazer, pode deixar que Ele se encarrega de fazer na sua vida. Nós vimos algo sobrenatural sobre a vida de Josué. Quando Josué, ele andava juntamente com Moisés, era um homem que andava juntamente com Moisés de lado a lado, um homem que viu Moisés fazer sinais e prodígios através de Deus. Deus capacitou ele para fazer isso. E a palavra de Deus diz que o Senhor também, que Ele nos deu autoridade e poder para fazer isso, que no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, nós poríamos a mão sobre os enfermos e os curarão. A mesma autoridade que estava na vida de Moisés, a mesma autoridade que estava na vida de Josué, é a autoridade que está sobre a tua vida. A autoridade que Deus te deu, a autoridade que Deus te dá para você vencer o maligno, para você pisar na cabeça do diabo, para você seguir em frente, porque Deus é contigo. E nós vimos então que Josué caminhava lado a lado com Moisés.
que Moisés fazia sinais, prodígios através do nome do nosso Deus, que nós vimos que ele estava juntamente no deserto, juntamente com o povo, e Deus provia naquele lugar para que uma nuvem de glória, para aquela coluna de fogo, Deus proveu através da vida de Moisés. Ele viu então maravilhas acontecer sobre as pragas do Egito, a maravilha sobre a vitória do povo de Israel, a maravilha sobre o mar se abrindo. Deus estava com Moisés desde o princípio. Mas nós vimos então que Josué ficou com medo de assumir o lugar de Moisés, pois Moisés já tinha morrido. Ele ficou com medo, porque como eu vou estar no lugar de alguém que foi tão importante? Como eu vou ficar no lugar de alguém que foi tão grande? E nós vimos então, na palavra de Deus, quando o Senhor ele diz para Josué: Josué, faça a tua parte, esforça-te, tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. A palavra de Deus diz para você nessa noite: seja forte, seja corajoso. Para de olhar para trás, para de olhar para a circunstância, para de olhar para aquilo que tem tentado tirar você da presença de Deus. Olhe para o seu alvo, que é Jesus. Olhe para o seu alvo, que é Cristo. Alcance o impossível, alcance a vitória, porque é sua. Mas há algo que você precisa fazer: é esforçar. Tem de bom ânimo, ser corajoso. A vitória é sua, o Senhor já garantiu isso na cruz do Calvário. Você é mais do que vencedor, porque a palavra de Deus nos garante. Nós podemos passar por momentos de dificuldades, de tribulações na nossa vida, sim. Mas de uma certeza nós temos que o nosso Deus não nos abandona. De uma certeza nós temos que nosso Deus não nos deixa só. De uma certeza que nós temos que o nosso Deus jamais vai deixar um cristão desamparado. Jamais o Senhor vai deixar aquele que se santifica diante da presença do Senhor passar necessidades, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Alegrai-vos os vossos rostos. Jesus ele te tirou de um lugar de imundícia. Você é a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, a nação santa, ou aquele que o Senhor tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Deus ele estava dizendo para Josué: Josué, faça a tua parte, que eu vou fazer a minha. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Eu abri o mar vermelho, e eu vou abrir o rio Jordão, para que você possa saber que eu sou o Senhor teu Deus, que eu sou o Senhor que estou contigo, todos os momentos da sua vida. Não importa, meu querido, qual tem sido a dificuldade, não importa qual tem sido a luta que você está passando, Deus fará você passar do outro lado, cantar o hino da vitória, glorificando ao Senhor, porque você é vencedor, porque você é ungido do Senhor, porque você é escolhido do Deus Todo-Poderoso. Você acredita nessa palavra? Não deixe que o inimigo, não deixe que o diabo tenta colocar que você não é ninguém, que você nasceu para sofrer, porque você nasceu para ser um perdedor. Não, você não é um perdedor, você não é um fracassado, você é um vitorioso, você é um vencedor. E nós vemos então, a palavra maravilha significa sinais e prodígios. E é isso que Deus faz sobre nossas vidas. É isso que Deus fez. Fez o povo passar ao rio Jordão. E Ele faz o impossível acontecer na sua vida. Maravilhas, coisas extraordinárias de Deus. Quantos milagres Jesus operou, quantos coxos Jesus curou, quantos cegos Jesus fez eles enxergarem, quantos mudos o Senhor ele fez falar, quantos surdos o Senhor ele fez ouvir, quantos mortos ressuscitados. O nosso Deus é poderoso para fazer o impossível, fazer milagres na nossa vida. Mas nós temos que acreditar, dar crédito na palavra do nosso Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. O que você tem necessitado do Senhor? O que você tem clamado pelo nosso Deus? Qual
é o milagre que você precisa? É o milagre na sua casa? É a restauração do seu casamento? Você diz: olha, o meu casamento está totalmente destruído, somente Deus para fazer algo, uma maravilha sobre o meu casamento. O meu marido não é crente, a minha esposa não é crente, ou até crente, mas nós estamos vivendo uma vida que somente por Deus. Você falou certo, somente por Deus. Quando você colocar que Deus pode, Ele pode. Quando você confiar no seu Deus que Ele pode fazer maravilhas, Ele pode fazer maravilhas. Talvez você diz: olha, é a restauração do meu lar, é o meu filho, é a minha filha, é a minha esposa, é meu esposo. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a maravilha que você precisa? Deus tem. Talvez você olhe e diz: é uma enfermidade muito grande, é um câncer. Se o nosso Deus, Ele ressuscitou mortos, imagina o que Ele não pode fazer por esse câncer. Talvez você diz: olha, é uma enfermidade muito grande, é um problema nas costas, de coluna, é um problema de osso, é um problema de pele, é um problema, é uma leucemia, é um problema de coração. Não importa qual tenha sido o seu problema, não importa qual tenha sido a sua dificuldade, não importa qual tenha sido a sua enfermidade, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tome posse daquilo que é seu por direito, por herança. Faça a sua parte, santificai-vos, e você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo na sua casa. Você vai ver maravilhas de Deus acontecendo no seu lar. Você vai ver maravilhas de Deus acontecendo nessa igreja. E você vai ver, as pessoas vão ter que ver aquilo que Deus fez na sua vida, as maravilhas que Deus fez na sua vida. Muitos não vão acreditar. Muitos não vão acreditar. Será que Deus fez isso mesmo? Muitos vão vir por curiosidade e vão ver que verdadeiramente Deus faz, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus restaura. E aquele que muitas vezes não deram crédito a você, aquilo que você acreditava, vão ter que engolir as suas palavras e dizer: verdadeiramente o seu Deus é um Deus poderoso. Porque nós acreditamos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos ver aqui prefeitos, nós vamos ver aqui vereadores, nós vamos ver aqui pessoas da cidade incrédulos, que não acreditavam naquilo que Deus pode fazer, mas através da sua vida, através da sua santificação, através do seu testemunho, eles vão ter que ver o milagre de Deus na sua vida. Às vezes nós não precisamos ficar falando, é o seu testemunho que vale, é aquilo que Deus fez na sua vida. Deixe que a glória de Deus resplandeça sobre o seu ser, sobre a tua vida. Deixe que o amor de Deus venha iluminar o seu ser, o seu coração, e que você possa ter certeza de que o seu Deus é um Deus de sinais e prodígios e maravilhas.